Hello, hello, let's go. Vamos lá. Vamos seguir. Forma negativa para o verbo to be significando ser. Ou seja, orações negativas. Repitam comigo. I wasn't. I wasn't. Uma observação. Eu também poderia escrever I was not. Separado, ó. I was not. É correto. Porém, na fala, é normal usarmos a contração. Então, was not, que eram duas palavras separadas, eu transformo em uma só. Wasn't. E como? Sempre que eu contraio, eu uso este apóstrofo. E este apóstrofo indica que um fonema desapareceu, uma letra desapareceu, um som desapareceu. Wasn't. Ao invés de was not, wasn't. Então, o som O desapareceu. E na escrita, eu uso o apóstrofo. Então, I wasn't. You weren't. You weren't. He wasn't. He wasn't. She wasn't. She wasn't. It wasn't. It wasn't. It wasn't. Veja que é simples transformar em negativa. E a tradução, eu não era, eu não fui, tu não eras, tu não foste, ele não era, ele não foi, ela não era, ela não foi, não era, não foi. Veja que é bem simples, não é? O mais difícil foi a afirmativa. E a estrutura das orações continua a mesma. Por exemplo, I wasn't a kid last year. Eu não era uma criança o ano passado. Então, sujeito, I, wasn't, verbo, e o restante da oração. O restante do predicado, o predicativo. Eu não era uma criança. Então, a sequência continua sendo a mesma. Sujeito, verbo e o complemento. Ok? Não esqueçam disto. Aí, exploramos o singular e o plural. We weren't. We weren't. You weren't. You weren't. They weren't. They weren't. Nós não éramos ou não fomos. Vós não erais, não fostes. Ou vocês não eram, vocês não foram. Por quê? Na linguagem coloquial, informal, virou padrão. Usamos o vocês ao invés do vós, normalmente. Eles não eram, eles não foram. We weren't, you weren't, they weren't. Veja que o O desaparece quando contraímos. We weren't. O eles pode ser masculino ou feminino. Elas não eram, elas não foram. Veja como é simples. E as perguntas? Veja que was I, note que há uma mudança na posição do verbo to be. Na negativa, o verbo to be aparecia depois do sujeito. Primeiro vinha o sujeito, depois o verbo to be. Veja que agora
Em perguntas, primeiro aparece o verbo to be, a pessoa e continua a pergunta. Então, há uma mudança de posição. Eu jogo o verbo to be para trás. Ele aparece antes do sujeito. Então, was I? Were you? Were you? Was he? Was he? Was she? Was she? Was it? Was it? Was it? Há sempre esta mudança de posição nas perguntas. E a entonação é muito importante. Was I? Were you? Was he? Was she? Was it? Eu era, eu fui. Veja, só mudou a entonação. Em português, não, a ordem não modifica. Tu eras, ele era, ela era, mas em inglês há essa mudança de posição. Lembre-se disto. Veja que não é tão difícil. E no plural? Were we? Were we? Were you? Were you? Were they? Were they? Então, nós éramos, nós fomos. Vós eres ou vós fostes. Bem formal, português formal. Eles eram, eles foram, também o feminino. Elas eram, elas foram. E aquela observação. You were. Tu eras. Tu foste. Para negar, you weren't. E para perguntar, were you? No singular. Veja que o you, cuidado sempre com o you were, porque ele pode ser tu, isto é o padrão gramatical. Na fala, nós traduzimos e nós nos expressamos utilizando mais o você, porque tu é muito íntimo, de certa forma. O você é mais comum. Mas também, ó, ele é plural. Vós eres, vós fostes, bem informal, português clássico. A língua portuguesa gramatical. Vocês eram, vocês foram, veja, ganhou a forma de uso, né? Inicialmente informal e hoje corriqueiro. Gramaticalmente também aceito, ok? Veja que isto foi o verbo to be significando ser. Porém, o verbo to be não significa só ser. Poderá ter outros significados. Estudaremos no próximo bloco, ok? Um grande abraço, ok? See you later. Até mais tarde. Até logo.